E como eu falei para vocês, continuando aqui com as nossas entrevistas, eu estou com o Gustavo Vilela, que é superintendente adjunto da SAEV e também geólogo. É a tua área, né? Assim, falar sobre meio ambiente, falar sobre tudo isso aqui é aquilo que está na ponta da língua. Exatamente, Nádia. Boa tarde, bom dia a todos. Isso aqui a gente vive meio ambiente desde a faculdade, desde que a gente começou, né? E realmente, assim, não importa o ambiente que a gente está, a gente sempre pensa na preservação, a gente pensa em como a gente pode melhorar aquele ambiente, seja urbano, rural. E estamos aqui no Horto Florestal, né, que é uma área privilegiada aqui do município. Você estava contando ali pra gente um pouquinho da história do Horto Florestal, né? Ele já tem muitos anos aqui em Votuporanga, ele passou por alguns processos também, né, Gustavo? Que é importante o público de casa conhecer, né? Ficar sabendo. Antigamente era tudo eucalipto aqui. Exatamente. O horto é muito antigo, tem mais de 50 anos e ele, das origens até início dos anos 2000, ele era praticamente 100% eucalipto plantado. Ele tinha um uso bastante intenso, né? Principalmente nos anos 80, 90, mas realmente assim, ele era ambientalmente pobre, vamos dizer, ele não tinha uma diversificação adequada na parte ambiental, na parte verde, né? Vamos dizer assim. E nessa época, no início dos anos 2000, o horto foi fechado para realmente fazer essa virada, né? E a maioria dos eucaliptos foram removidos, alguns ficaram ainda, e foram plantadas diversas espécies nativas, né? A gente tem ipê, genipapo, canelinha, jambolão, lofântera. A gente tem diversas espécies aqui hoje. A gente sabe que o eucalipto ele é exótico, ele não é nativo, né? Mas também tem a sua função. Então, hoje o horto, aí ele ficou fechado por 2 a 3 anos para realmente essas árvores tomarem um porte e ficarem de novo, para poder receber pessoas, né? Porque não adianta também ter o horto e ele ficar fechado. A função ecológica é importante, mas a função de educação ambiental é mais ainda no momento que a gente vive, né? E o Brasil está aprendendo isso. Então a história do horto ela é interessante nesse sentido, né? E hoje temos aqui uma área de preservação, uma área com uma diversificação ambiental importante e realmente a população deveria conhecer melhor o Horto Florestal. É um clima gostoso aqui, né? A gente fica, além de ficar muito à vontade, esse barulho, que é quase uma ausência de barulho, né, na realidade. Isso é muito importante também, né? Porque a gente estava comentando até dessa questão do uso, né? É aberto à comunidade, a comunidade tem que abraçar, mas entender também conscientemente como abraçar esse espaço, né? É um espaço que a gente vem para visitar, que não é um espaço para a gente deixar aí os nossos resíduos enquanto a gente faz essa visita, né? Que é um espaço que a gente vem mesmo para ter essa conexão com a natureza. Então, existe um cuidado em relação ao barulho, em relação ao que vai consumir, em tudo, né? É uma educação, né? Além de se falar de consciência ecológica, a gente também fala de educação, né? Exatamente, Nádia. É isso que é o Horto Florestal. Você pegou exatamente o espírito que a gente gostaria que a população entendesse e utilizasse esse espaço, mas com realmente com essa consciência, né? Com a consciência de que esse espaço não é nosso, não é da SAEV, da prefeitura, esse espaço é da população. Então, se é da população, tem que preservar, é igual a sua casa. Você vai jogar lixo no meio da sala ou deixar tudo bagunçado na sua casa? Uns deixam, né? Mas assim, aqui é realmente um espaço de contemplação, de paz, de tranquilidade. Claro que de vez em quando recebe alguns eventos, normal, né? Mas quem não conhece o horto ou que não vem há muito tempo, até se surpreende, porque realmente é um local que você não espera ter um local tão tranquilo, tão gostoso, né?
de ficar. Realmente, é o que você falou, o barulho é só das aves, né, e da vegetação, do vento que toca muito nas bom. folhas, É né? muito bom. E é bacana essa história que você contou pra gente, dessa necessidade que ele teve de ficar fechado durante um tempo, até por essa questão do impacto. Chegar aqui e às vezes ver as árvores todas pequenininhas, né, e tudo mais. Então a gente tem uma outra dimensão, né, quando a gente olha para cima, elas já estão encorpadas, né? Então tudo isso faz parte, não só a questão de esperar o tempo de crescimento, mas também os tipos, né, as espécies que a gente tem. Eu não entendo muito de meio ambiente, nem de geologia, de geografia, não entendo muito disso, mas eu imagino que o solo precisa desse agrupamento, né, dessa diversidade de plantas. Exatamente. E esse tempo que ficou fechado foi o responsável pela exuberância que nós temos hoje no horto. Né? E a diversificação, ela é importante para... as árvores têm diferentes estágios, né? Algumas são mais pioneiras, crescem rápido, outras não. Você vê angico, tem coisas que... Então, a gente tem todas as espécies aqui, né? Praticamente, assim, de todos os estágios. Isso também é importante até para ensinar as escolas quando vêm, os visitantes. E essa diversificação também é responsável por trazer avifauna, né? Pássaros de diferentes espécies. Então, tudo se equilibra. Então, realmente, se a gente tem uma coisa com uma espécie só, é melhor do que nada? Mas também não tem aquela função ambiental importante. Então, hoje o horto é um espaço realmente importante no equilíbrio ambiental do município e região. É isso, muito obrigada mais uma vez pela sua colaboração com o nosso programa e daqui a pouquinho tem mais entrevistas. Fique por dentro das notícias de todas as celebridades aqui no Mundo Pop. Olá pessoal, chegando o Mundo Pop para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo das celebridades. A Anitta conheceu a sua estátua de cera no Museu Madame Tussauds em Nova York e se surpreendeu com a semelhança entre elas. A Anitta também destacou que não foi nada fácil a preparação para a obra, pois ficou 12 horas na mesma posição. A cerimônia, que não foi aberta ao público, foi transmitida em uma live no perfil do museu no Instagram, que registrou o momento em que a Anitta viu a arte pela primeira vez e ficou impressionada. Ela disse que ficou muito feliz por ser a primeira cantora brasileira a estar ali. O Madame Tussauds é um museu de cera com sede em Londres e filiais em várias cidades do mundo, com estátuas de cera de pessoas famosas. Outros brasileiros ganharam estátuas no Madame Tussauds, como Neymar, na filial de Orlando, e a modelo Alessandra Ambrosio, no Museu de Nova York. Girando nosso mundo pop, o príncipe Harry e Meghan deixaram os fãs encantados ao compartilharem uma nova foto da filha caçula. A Lilibet completou 1 aninho no último fim de semana e ganhou uma festa de aniversário durante as comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II. O fotógrafo, amigo da família, postou um clique inédito da menina que aparece brincando em um jardim com um vestido azul, acompanhado de demais imagens da comemoração. O registro mostrou um detalhe curioso: a garotinha é ruiva como o pai. E o fotógrafo disse que foi um privilégio comemorar o primeiro aniversário de Lilibet com a família dela e foi uma alegria, e a foto, claro, né, é uma pintura para todos nós. Batizada em homenagem à rainha, a criança esteve pela primeira vez com a bisavó e com seu avô Charles na última semana. Ela é a segunda filha do casal. Archie, o mais velho, tem 3 anos. Lilibet é a única bisneta da Rainha Elizabeth a chegar ao mundo fora da fronteira do Reino Unido. Uma fofura, né? E o cantor Elton John, de 75 anos, em seu perfil no Instagram, afirmou que está bem de saúde após um flagra dos paparazzi usando cadeira de rodas, depois de um show e antes da sua apresentação gravada para o Jubileu da Rainha. Elton então revelou que o motivo para usar a cadeira de rodas foi para que ele pudesse descansar.
O cantor agradeceu a preocupação dos fãs em suas redes sociais e enfatizou que está bem e que está gostando muito de realizar essa turnê, que vai ganhar um documentário produzido pelo Disney+. O documentário terá filmagens inéditas dos últimos 50 anos da carreira de Elton John, bem como diários manuscritos e imagens dele com a família. A turnê de despedida tem o último show ao vivo marcado para novembro deste ano. Ainda falando sobre o mundo da música, Justin Bieber anunciou nas redes sociais que vai precisar adiar os shows da sua turnê. De acordo com o cantor, a sua doença piorou e precisa de um tempo para cuidar da sua saúde por ordens médicas. Ele não entrou em detalhes sobre essa decisão. Inesperadamente, ele publicou nos stories uma mensagem aos fãs que iriam nos próximos shows, dizendo que fez de tudo para melhorar, mas sua doença está piorando, que está de coração partido em ter que adiar os próximos shows, que ama os fãs e que vai descansar até melhorar. No entanto, Justin não falou quais shows serão adiados e também não informou sobre a doença mencionada. Assim sendo, o que se sabe é que em 2020, Justin revelou que foi diagnosticado com a doença de Lyme. E vamos aguardar então mais detalhes, né? Esse foi o nosso Mundo Pop de hoje. Você sabe que você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos. Até a próxima, te espero. Aquele abraço! E agora nós estamos dentro do viveiro, aqui no Horto Florestal. E eu vou falar com alguém que é só um pouquinho apaixonada por planta, né? Ela já fez várias correções aqui. Eu, gente, como entendedora desse universo, assim, tô me saindo muito mal na realidade, né? Não é nada, você aprende. A Elizabeth, que eu vou chamar de Beth já, claro, que já está em casa, né? Participou com a gente, tanto da Casa do Bosque, participou com a gente também do programa sobre o Ecotudo, né? E agora vai falar um pouquinho sobre esse espaço que é um espaço muito gostoso e que pode ser feito doações para a comunidade, né? Como que funciona isso aqui? Isso mesmo, tudo bem, Nath? Estamos íntimas já, tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. Então, dentro da dependência também do horto, fora as atrações, né, de fauna e flora, a parte de educação ambiental, conscientização, que já foram passados nos blocos anteriores, eu vou falar um pouquinho da parte do nosso viveiro. Então, nós temos o viveiro da parte de arborização urbana. Como que funciona? Através de um programa chamado Disque Árvore, que a autarquia já tem desde 2017, onde o munícipe liga na Saev e diz: olha, eu quero plantar uma árvore aqui na frente da minha casa. Aí as atendentes anotam o endereço, se tem fiação elétrica, se não tem. Por que é importante, Nádia? Pela altura da árvore que vai ser plantada lá. Então são informações importantes para a gente, para a escolha correta da espécie que vai ser plantada. E aí um técnico vai até o local, ele abre o canteiro na casa da pessoa, no lugar certinho da calçada, com as metragens corretas. Aí a gente faz o plantio da árvore, faz o estacamento, faz uma boa adubação e aí a gente entrega para o munícipe. Nossa, e que o legal bacana. Que isso tudo é de graça. Então, Que nós não bacana. cobramos nada por isso. E o interessante é que, assim, são informações, eu não posso simplesmente plantar o que eu quiser na porta de casa. Eu preciso ter essa noção, né, do tamanho que vai ficar, de como que isso vai influenciar. Então, é bacana que tem todo um trabalho tecnológico, né? Um trabalho de alguém que vai fazer essa avaliação e vai fazer essa entrega para o munícipe de uma forma correta, né? Isso mesmo, até porque um plantio errado vai te trazer sérios problemas e uma futura supressão. O que é a supressão? É a retirada da árvore. Então, muitos moradores hoje procuram a autarquia para retirar a árvore. É uma calçada quebrada, é uma árvore que cresceu demais, está embaixo da fiação. Então, para evitar esses tipos de transtornos para os moradores, a gente faz o plantio correto, por isso das informações, uma pessoa especialista ali, para uma melhor indicação de uma melhor espécie, para a gente não ter problema futuro. E
aqui o que mais sai, por exemplo? Então aqui nós temos assim uma diversidade bem grande e aí a gente vem trabalhando em cima dessa parte de diversidade biológica. Por quê? Controle. Votuporanga é uma espécie que depois de um censo arbóreo que foi realizado aqui em Votuporanga em meados de 2012, viu que Votuporanga tem 80% de predominância de oiti, que é aquela árvore comum que a maioria das pessoas tem. Qual é o problema disso? Se acaso vier alguma doença e tiver morte, a gente tem uma morte de 80% da arborização de Votuporanga. Por isso que a gente trabalha muito com diversidade e também para a pessoa ter opção de escolha, né? Tem gente que gosta de árvore com flor, tem gente que gosta de árvore sem flor, então por isso que nós damos as opções. E o plantio correto até porque, por exemplo, árvores com frutos. Árvores com frutos são impróprias para calçada, são proibidas pela arborização urbana porque o fruto cai, ele pode trazer um transtorno para uma pessoa. Se você planta uma manga na sua calçada, alguém passa e escorrega, você é responsável por aquela pessoa porque você plantou aquela árvore errada ali. Então por isso que a gente trabalha muito. Hoje, aqui em Votuporanga, tem saído muito chamada de árvore samambaia. É uma árvore que está sendo mais conhecida agora, né? É uma árvore que está chegando no mercado. O pessoal usa muito, que é essa árvore aqui, né? Então o pessoal usa muito, né? Qual é a vantagem dela? Primeiro, o tronco dela. Ela é um tronco que ela fica com uma árvore fina. Mesmo que ela tenha uma altura já de 3 metros, o tronco dela sempre vai ser mais fino. 3 metros ela pode chegar? Até 3 metros. Então ela não é uma árvore que chega numa altura muito grande, ela não é uma árvore que vai causar transtorno com calçada, de ficar com um tronco muito grande, impedir passagem, ela fica com um tronco mais fino. E a vantagem da mulherada é que ela não cai tanta folha assim, né? Eu já ia falar isso. Então a folha dela é bem larga e cai muito pouco, ela tem pouca perda de folha, né? Então ela tem sido muito procurada aqui em Votuporanga. Na minha casa, eu acho que o que tem na minha casa, né? Na casa da minha mãe, é oiti, que você falou, que é essa tradicional, que é a tradicional, conhece, né? Que é ótima para sombra, né? Isso mesmo. E tem um pinheiro que meu pai plantou. E ele é lindo, porque ele ficou assim. Só que a minha mãe, ela tem uma coisa com aquele pinheiro, porque quando solta, né? E ele é muito difícil de limpar aquilo também. Sim. Mas ele ficou enorme, ele ficou assim, exatamente no formato bonitinho. Que ele deveria, que né? Ele deveria Sinal ter de que ele foi bem cuidado, bem conduzido. A minha mãe é o tipo de pessoa que acorda de manhã e conversa com as plantinhas enquanto ela tá regando. Então ela faz parte da minha. Faz parte da sua turma. Eu confesso que eu preciso melhorar um pouquinho mais nisso. Acredito que assim, é muito bom a gente ter uma plantinha não só na frente de casa, mas às vezes dentro de casa também, né? Eu acho que traz um ambiente diferente, né? Ela traz um conforto, né? Assim, a planta, além dela trazer o conforto térmico, né? Microclima, tudo, ela traz um conforto ambiental, visual, aonde ajuda muito, assim, em tratamentos psicológicos, algumas coisas assim. Muita gente acaba indicando o verde, porque o verde remete mais à natureza, remete um pouco mais de paz e foge do nosso cotidiano todo dia, que é a parte de muito barulho em cidade, muito som alto, muita correria, o estresse é muito grande. Então a natureza volta assim onde você tem um pouco de relaxamento. Então por isso que é muito importante também, né? Conversar com as plantinhas faz parte também, né? É parte do bando. É bom para elas, é bom pra gente. E eu tô conversando com você aqui, mas batendo o olho em tudo. Hoje temos uma diversidade grande. Errei, né? Já é. Essa não é uma roseira. Essa aqui é uma aroeira pimenteira, né? Ela é bem usada também em parte culinária, porque ela dá aquela pimenta rosa muito apreciada em chocolaterias, muito apreciada ali em parte de culinária. Ela solta aquela pimentinha rosa menorzinha ali. E aí a gente tem vários outros tipos aqui também que agrada muita gente, né? A gente tem chorão, a gente tem resedá, que dá uma florzinha rosa, uma flor roxa, uma flor branca, né? Temos a resedá grande, a resedá pequena e assim por diante. Se eu ficar aqui, eu falo para vocês uma porção de espécies. Essa daqui é a mesma? É a mesma, só tá mudando a altura. Tá vendo, ali. gente? Então, assim, para arborização urbana, por exemplo, quando a gente pede, são sempre mudas de 1,5 metro para cima, tá? A gente nunca planta muda abaixo de 1,5 metro.
Por quê? Até pela saúde da planta mesmo. Tem uma morte mais difícil, né? Você vê que ela já é uma planta mais saudável, já cresceu. Então a gente sempre planta acima de 1,5 metro. E porque rege a arborização urbana, a nossa lei, né, de planta aqui em Votuporanga, então no mínimo 1,5 metro. Então aí nós temos várias alturas aqui por causa disso, né? A hora que vai saindo essas, nós já temos outras crescendo. E deixa eu te perguntar, Beth, esse é um suporte, né? É um condutor. Um condutor que ele fica aqui. Quanto tempo ele tem que ficar? Nós colocamos esse aqui. Depende da espécie? Sim, depende das espécies, elas são mais maleáveis. Mas, por exemplo, essa daqui, como ela ainda está na estufa, ela está com essa daqui que é um condutor apenas para ela poder seguir retinha o seu nível. Quando ela vai para a calçada, aí a gente já tem outro tipo de estaca. São estacas mais grossas, por quê? Vandalismo. Então é questão de vandalismo para ir acompanhando a planta, não ter problema, são estacas mais grossas. Como no viveiro a gente tem um cuidado, né, mais melindroso, a gente trabalha com estaquinhas de bambu só para conduzir ela retinha. E aí ela fica até um determinado tempo, depois que ela já fica mais incorporada, atinge talvez uma idade adulta, como é o nome mesmo? Desse pauzinho. Isso. Você pode colocar, a gente chama de estaca, né? Mas é um tutor, tá vendo? Isso, porque tutor. Ele sai, a própria planta. pessoa pode retirar. Não, quando nós fazemos o plantio na calçada, nós mesmos já retiramos ele. E aí a gente já substitui pela estaca maior. E a estaca fica... Isso. Aí a estaca fica até a pessoa ver que a árvore tem condição de se manter sozinha, né? Por exemplo, essa aqui é a que eu falei, a árvore samambaia, por ser uma árvore do tronco mais fino, indicada é que ela fique pelo menos 1 ano ali, né? Mas a gente tem árvores, por exemplo, pata de vaca, a lofântera, que são árvores que com 6 meses... Deixa eu ver se eu vou saber qual que é a pata de vaca. A pata de vaca seria essa daqui. Isso, exatamente. Elas são árvores que elas já são mais resistentes. Então você já consegue tirar o tutor dela antes. Você não precisa, né? A vantagem do tutor ali, do acompanhamento à estaca, é você manter ela mais saudável e não ter o perigo de vandalismo, né? Que infelizmente ocorre com muita frequência aqui. Ai, tem uma ali que eu achei ela muito bonita, toda branquinha assim, que coisa mais linda. Como chama essa? Essa árvore aqui, ela é um arbusto, não é uma árvore indicada para calçada, tá? Ela é uma árvore indicada para jardins, paisagismo. É um arbusto, chama neve da montanha, né? O pessoal usa muito, chama de buquê de noiva. Ela é uma árvore típica do mês de maio, então por isso que o pessoal chama muito de buquê de noiva. Ela flore em maio. Olha. E a florada dela é bem rápida, tá? Em 1 semana ela já despenca toda, né? E aí depois só o ano que vem para florir de novo. Entendi. E tem um ali também que você mostrou pra gente, uma flor dele, muito bonita também, né? Que ele não tá nessa parte de... Perdão, de arborização, né? Que é o hibisco. Isso, é o hibisco, tá vendo? Então a gente também tem aqui que entra a parte ornamental. Qual é a importância? A importância é que assim, um viveiro, ele tem que trabalhar com todo tipo de planta. Então ele tem que ter mudas exóticas, ele tem que ter muda nativa e ele tem que ter ornamental, porque ele tem que trabalhar com essa importância da diversidade. Quando a gente traz crianças aqui, além de mostrar a parte de flora e fauna, a gente fala da importância justamente desse, assim, do que é uma nativa, do que é uma exótica, do que é uma ornamental, e cada uma tem a sua importância. E geralmente a maior parte das ornamentais são florísticas, então elas têm flor, é onde atrai abelhas, é onde atrai os pássaros, né? Onde vem muito beija-flor. Então essa também é uma grande importância das plantas ornamentais. Ali. Aí no caso nós temos esse roxo que é bem difícil acontecer, ele é uma tonalidade meio difícil de ser encontrada. Gosta muito daqui, Beth? Muito, muito. Sou bióloga, né? Já tô no ramo, já cresci aqui, né? Eu frequentei muito o horto quando eu era mais nova, frequentei demais aqui. E hoje para mim é um prazer muito grande trabalhar aqui, poder explicar, trazer crianças aqui, né? Eu tenho um filho de 6 anos, eu venho, trago ele. Então assim, é muito prazer
prazeroso ter crescido aqui e poder mostrar para o meu filho a importância disso tudo aqui, de se plantar uma árvore, de cuidar, né? Eu acho que assim, é o que a gente deixa de geração para geração, é a educação, e eu tenho o prazer de poder trabalhar com a educação ambiental, que eu gosto tanto. É isso, gente. Estamos finalizando as nossas entrevistas aqui sobre o Horto Florestal, fechando com a Beth, que já vai ficar o convite aberto aí para um outro espaço, né? Com que a gente toda for falar também sobre meio ambiente. E espero que você tenha gostado desse programa. Daqui a pouquinho eu volto para dar um tchau. Vamos curtir mais um pouco desse espaço, dar mais um giro. Olá, mais um Mexa-se no Ar. Sejam muito bem-vindos. Nos programas anteriores falamos de hidroginástica e hoje vamos dar continuidade com a profissional de educação física, a professora Tamara Rodrigues. Falamos dicas, né, para o idoso, sequência na água de membros superiores, inferiores, e a estratégia de hoje é trabalhar abdômen. Isso, trabalhar a parte abdominal. Uma região muito importante do nosso corpo, que mantém, né, a nossa postura ereta. Sim. Então, assim, extremamente importante a gente ter essa região fortalecida. Com certeza. Tanto a parte do abdômen, tanto quanto a parte lombar. É isso mesmo? Isso. Hoje nós vamos usar o aparelho flutuador. O flutuador. Isso, então, o assim, espaguete, que normalmente, é um aparelho que todo mundo tem em casa. Normalmente é um equipamento bastante barato, né? Isso, barato. Então é muito prático e fácil de ter em casa, no clube. Isso, e os exercícios que a gente vai fazer hoje, tanto pode ser com um espaguete ou com dois, que a pessoa preferir. Na hora de fazer a posição, se ela se sentir mais confortável, ela pode usar dois ou pode ficar com um. O espaguete geralmente ele aguenta uma pessoa adulta, então vai do conforto da pessoa mesmo, utilizar um ou dois. Então bora lá para nossa sequência de abdômen. Os exercícios abdominais, o ideal seria a pessoa ficar no ângulo de 45 graus, passa o espaguete atrás do corpo e retire os pés do chão, tá? O ideal seria que a pessoa retirasse os pés do chão para poder sentir um pouquinho mais a parte do abdômen, tá bom? Então vamos lá? Tirou o pezinho do chão e pedalando. Agora, as perninhas estendidas, afasta e fecha, afasta e fecha. Flexiona as duas perninhas juntas, volta, estende e flexiona. Segura na pontinha do espaguete, alternado, um pezinho e no outro. Mãozinha direita, pé esquerdo, mão esquerda, pé direito. Isso. Coloca a perninha direita em cima, flexiona e estende, flexiona e estende.
Perninha esquerda e continua o movimento. Estende a perninha, afasta os joelhos, flexiona, afasta, estende e aproxima. Flexiona, afasta, estende e aproxima. E os pés juntinhos. Com os pés ainda juntos, afasta só o joelho e volta. Uma perninha flexiona, a outra estende. Uma flexiona, a outra estende. Perninha estendida, abre, cruza em cima, abre, cruza embaixo. Bom, a proposta de hoje então foi fortalecer o abdômen. Isso. Você demonstrou, né? Passou vários exercícios, as meninas realizaram, mas poderia se estender por muito mais tempo. Sim, tem outras opções de exercícios. Inicialmente, para alguém que tem medo, a pessoa pode ficar com o pé no chão até ela se acostumar com deitar na água, tirar os pés do chão. Então, ela pode fazer os mesmos exercícios, mas com o pezinho no chão, a parte de abrir e fechar, ela pode afastar e deslizar o pé no chão e aos pouquinhos, né, a progressão seria ela ir tirando o pé do chão aos poucos, conforme ela for perdendo esse medo para caso a pessoa tenha. E tentar focar a força na região. Isso, sempre contraindo o abdômen na hora de fazer os exercícios e manter a postura dos 45 graus, que vai sentir um pouquinho mais. Respiração também. Sim, sempre respirando certinho, isso é muito importante para poder sentir. Se estiver fazendo e não estiver sentindo, tem alguma coisa errada. Então, contrai o abdômen, respira certinho, que eu tenho certeza que vai sentir. Bacana, professora, nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Pelas dicas, pelos exercícios de hoje. E o Mexa-se de hoje fica por aqui. Até a semana que vem. Mexa-se. Não é novidade para você aí de casa que esta apresentadora está encantada por esse lugar incrível e quero aproveitar aqui o Você na TV para deixar um convite e quase que uma intimação para vocês virem conhecer o Horto Florestal aqui em Votuporanga. O Você na TV vai ficando por aqui, mas no próximo fim de semana a gente se encontra num outro lugar completamente diferente e eu espero por vocês. Até lá!